voltando, né, em relação ao capítulo 2º, que é muito importante, são duas coisas, a realidade e os desafios que as famílias enfrentam nos dias de hoje. Eu vou primeiro fazer um pequeno resumo aqui de todos os problemas tocados pelo Papa neste 2º capítulo e certamente a serem amadurecidos pela reflexão nos capítulos seguintes. E também os desafios. O Papa lembra que é desafio para as famílias e como é, né? O fenômeno migratório. Famílias que não têm como se manter num determinado país ou pelas guerras, etc. Nós estamos vendo isso de maneira dramática, né? Nas fugas dos fanatismos e da violência do terrorismo islâmico, das guerras na Síria e em vários lugares do mundo, migrando para outros países, famílias inteiras e algumas vezes se dispersam. O fenômeno migratório, a negação ideológica da diferença de sexo, nós vamos falar disso especificamente, a cultura do provisório, a mentalidade antinatalidade, o impacto das biotecnologias no campo da procriação, a falta de moradias, a falta de trabalho, a pornografia, o abuso de crianças, a falta de atenção com as pessoas com alguma deficiência, a falta de respeito pelos idosos, a desconstrução jurídica da família e a violência contra as mulheres. E o Papa, nesse ponto, ele enfatiza muito o papel da mulher, a necessidade da mudança de papéis familiares vista com bons olhos, né? Mas não esquecendo também os desafios. E o Papa diz uma coisa que eu acho importantíssima e que as pessoas normalmente não alcançam. Ele insiste muito em que a gente faça uma reflexão analisando de maneira concreta e de maneira realista, de tal maneira que as teorias sejam baseadas na realidade e não venham prontas com, a gente na universidade fala a priori, né, como conceitos anteriores que nós chamamos de ideologias, que não têm amparo na realidade. É a grande luta, é o grande drama que a gente tem hoje, são as ideologias. As ideologias não são científicas, as ideologias não fazem parte da realidade. Muitas vezes você vê uma realidade cruel e a pessoa fala, tá ótimo, porque a ideologia não permite que ele fala que aquela ideologia, que aquela realidade esteja má, esteja ruim e assim por diante, não permite. A ideologia dele tem que afirmar que está tudo maravilhoso. Então, não é uma teoria sobre a realidade, a ideologia, é uma teoria pré-fabricada. O Papa luta contra isso. E ele fala, inclusive, para o cuidado da própria teologia não se transformar em ideologia. Ele diz assim, a humildade do realismo, da realidade, ajuda a não apresentar um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são. Então isso é muito importante. Esse é o capítulo 2º. E no capítulo 2º, ele vai descrevendo, né? Eu estou citando aqui só um resumo. Ele vai descrevendo cada um desses problemas e cada um destes desafios e são muito contemporâneos. Porém, há um que tem chamado muita atenção, que o Papa chama como desafio uma ideologia genericamente chamada, o texto manteve a palavra em inglês, gender, ou seja, ideologia de gênero.
Gente, isso aqui é o Papa, não é Padre Cândido não, porque quando eu falei sobre ideologia de gênero aqui, eu não tinha nenhum elemento propriamente do magistério da igreja. Então falei baseado numa pesquisa científica feita na Noruega. Agora eu vou ler o que o Papa diz. Papa Francisco, neste documento, o que ele diz, um parágrafo inteiro. Enquanto os outros desafios ele dedica 2, 3 frases, períodos, aqui ele dedica o parágrafo 56 do capítulo 2 da exortação apostólica A Alegria do Amor, Amoris Laetitia. Ele diz assim, por exemplo, a ideologia chamada de gênero que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Uma ideologia que prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Esta ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher. Continua, hein? Não sou eu. A identidade humana é determinada por uma opção individualista que também muda com o tempo. Preocupa o fato de algumas ideologias deste tipo que pretendem dar resposta a certas aspirações, por vezes compreensíveis, procuram impor-se como pensamento único, que determina até mesmo a educação das crianças. Papa Francisco, hein? Cuidado, colégios católicos e universidades católicas. É ensinamento do Papa, que nós devemos praticar em todas as nossas instâncias. Continuando, bom, eu digo católicos, colégios e universidades, porque se na própria instituição católica se desobedece flagrosamente um documento do Papa, quero dizer, quanto mais dos restantes, tá? Continuando, é preciso não esquecer que sexo biológico e função sociocultural do sexo podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Assim, a vida humana, bem como a paternidade e a maternidade, tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, ou seja, realidades que podem ser compostas e decompostas, sujeitas de modo prevalecente aos desejos dos indivíduos ou dos casais. Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Nós somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade e isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Não acrescentei uma vírgula às palavras do Papa. Ou seja,
Eu estou insistindo nisso. Alguém fala, tem outras coisas. Há outras coisas também, e aí nós vamos falar. Mas como isso é um problema candente dos dias de hoje, eu me permiti insistir. Porque outros, inclusive, que ficam aí elogiando o Papa Francisco, não falam dele estas coisas, traem a sua mensagem. Vamos chamar agora, dá tempo de chamar o VT número 2? Vamos chamar então o mesmo casal, vai nos continuar a falar sobre sua experiência. O maior desafio de uma família, eu acho que realmente é a sinceridade do casal, né? E o diálogo. O diálogo é muito importante na vida de um casal, sabe? E isso, graças a Deus, eu e o Luiz, nós temos muito na nossa vida de casado, acho que desde o início do nosso casamento. Eu penso que o primeiro desafio é o exemplo. O exemplo do casal é primordial. Não adianta eu falar com meu filho e não fazer. Se eu quero que ele vá à igreja, eu sou o primeiro a ir. Se eu quero que ele evite noitadas na rua, eu evito de estar em noitadas na rua. E as nossas conversas são muito sadias. O meu filho hoje, o Thales principalmente, ele tem como apoio para a vida dele o livro de Provérbios. Então ele já aprende aos 13 anos que Provérbios faz parte da vida do homem. Ele, desde 8 anos de idade, ele já faz leitura, ele proclama a palavra de Deus dentro da igreja. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando era noite. Então são os exemplos. A gente pensa que o nosso exemplo ele é mais fundamental do que qualquer coisa que eu fale para ele. Temos também como desafio os colegas. A amizade que ele constitui na rua, a gente percebe que pode ser negativo. Então nós trabalhamos com ele mostrando que o amigo é uma coisa muito difícil de se encontrar. O primeiro amigo dele é o pai e depois a mãe, somos os primeiros amigos dele, e a família, né? Os familiares também. Mesmo os familiares a gente põe um parêntese com alguma observação para que ele possa absorver o que é de melhor. Então o desafio do mundo digital, por exemplo, a gente tenta quebrar um pouco, tenta mostrar para ele que no mundo digital também ele encontra coisas boas. Temos buscado realmente trabalhar esse desafio do mundo contemporâneo ou do mundo pós-moderno. Vocês imaginem essas crianças, se forem estudar numa escola, que passam para eles valores exatamente opostos ao que os pais estão ensinando. As crianças não têm aquela capacidade, aquela resistência crítica que um adulto deveria ter. Nem sempre tem. Ou seja, que confusão que vai acontecer na cabeça desta criança. Ou seja, não será muito positivo. Os pais cuidam de tudo, até dos parentes. Imagina se a escola não colabora em manter esta formação, não dando-a, mas não intrometendo. Voltamos daqui a pouco.